Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sila Podcast, a sua autoridade dominante no mercado imobiliário comercial latino-americano. E hoje nós temos aqui um convidado com um olhar privilegiado sobre o mercado imobiliário do Rio de Janeiro, Cláudio Ermolim. Cláudio tem mais de 30 anos de experiência no setor, é presidente do Sinduscon Rio, vice-presidente da CEBIC e conselheiro de diversas empresas do setor, além de atuar ativamente com inovação e startup que estão transformando o mercado. Cláudio, obrigado por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, Jean. É um prazer estar aqui, principalmente falando para uma audiência de uma plataforma tão importante para o mercado imobiliário quanto a Sila. Imagina, o prazer é todo nosso. A gente vai começar aqui falando um pouco de escritórios do Rio de Janeiro, né? Lá, o mercado do Rio tem 1/3 do tamanho de São Paulo, então dentro da Sila a gente tem 3 milhões de metros quadrados, uma vacância de 32,69%, o que machuca um pouco. Um dado positivo dentro desse cenário um pouco mais desafiador é que a absorção líquida positiva lá desde 2022, né? Como é que você avalia o atual momento dos escritórios hoje no Rio de Janeiro? Bom, Jean, eu acho que primeiro a gente tem que contextualizar o mercado, porque a gente às vezes fala de mercado imobiliário da cidade do Rio de Janeiro ou mercado imobiliário de uma cidade como São Paulo, e cidades com esse tamanho não dá para você colocar um número como sendo um número absoluto para a cidade. Então, hoje a gente tem na cidade, eu diria, para a parte de escritórios, tanto corporativo quanto escritórios, 3 grandes clusters, né? Você tem a região do centro e Porto, você tem a região da Zona Sul e você tem a região da Zona Oeste, leia-se Barra da Tijuca. Então, quando você olha para essas três regiões de forma independente, o que a gente tem? O centro e o Porto com uma vacância muito oriunda de todo o processo que nós tivemos aí de Lava Jato. A gente tem uma herança na cidade do Rio de Janeiro que São Paulo não tem, de ter sido capital federal. Então a gente hoje tem a sede de diversas empresas públicas, estão ali no centro da cidade e no Porto, BNDES, Banco Central, ministérios, a gente tem Furnas, a gente tem Petrobras, Eletrobras, algumas têm sede no Rio e sede em Brasília. Então, isso dá uma conotação bem diferente do que você tem no mercado, por exemplo, de São Paulo, que você não tem tanto peso do poder público. Concentração de setor. Exatamente. Então, o centro hoje, ele vive um período de transformação. A gente tem hoje o projeto do Reviver Centro, que estimula a transformação de uso de prédios comerciais ou corporativos em residenciais, né? 100% do estímulo do Reviver Centro, ele está no residencial. Então, o que a gente está vendo já acontecer? Foram 14 projetos lançados até o momento, Caramba. Dos quais 9 são retrofits. Desses 9, 4 eram de escritórios. Então, assim, é pouco, mas já é o início de um negócio que começou em 2021. Para o nosso mercado, 2021 a 2025... Mercado de longo prazo, isso não é nada. Então, estou contando essa história toda para dizer o seguinte: o mercado de escritórios do centro, ele vai ter uma diminuição na oferta, porque vai haver uma transformação de prédios comerciais em residenciais. Na hora que diminuir essa oferta, provavelmente a gente vai melhorar a taxa de vacância e melhorar o retorno para as pessoas que têm hoje investimento lá em prédios comerciais. Quando a gente passa agora para o segundo cluster, né, que é a Zona Sul sempre foi objeto de desejo na cidade do Rio de Janeiro, né? A gente tem uma característica que é peculiar à cidade do Rio de Janeiro, né? Tanto a parte de geografia, morro, o que dificulta o crescimento horizontal da cidade, né? Quando você olha para São Paulo, você olha de cima, chegando de avião, né? É uma cidade que cresce radial. O Rio não consegue crescer radial, porque a gente tem a lagoa, a gente tem o mar e a gente tem a montanha. E o mar, ele é um elemento de valorização também da nossa cidade. Então, a Zona Sul, ela é um pedacinho de terra encravado entre o mar, a montanha e a lagoa. E ele vem hoje se transformando num destino comercial, seja de salas, seja de corporativo, de empresas que precisam estar próximo aos seus clientes premium, né? Então,
grandes escritórios de advocacia, fundos de investimento, né, são hoje ocupantes de escritórios comerciais da Zona Sul. E aí, se a gente for tirar só esse retrato, a vacância na Zona Sul é mínima. Não existe, praticamente inexiste, e os preços estão cada vez mais puxados para cima. E a gente vai para o terceiro cluster, que é a Barra da Tijuca. Né? Então, na Barra da Tijuca, a gente teve primeiro um movimento grande da cidade naquela direção, crescimento de empreendimentos residenciais, que logo em seguida trouxeram os comerciais, que também em seguida trouxe os corporativos, e aí a gente agora está no momento de reequilibrar essa balança. Né? A gente vê que a vacância na Barra da Tijuca ela é menor do que o centro, mas ela é maior do que a Zona Sul. Sim. Como a gente não está vendo novos empreendimentos serem lançados, comerciais ou corporativos, mas a cidade continua crescendo naquela direção, provavelmente a gente vai ter uma absorção também desse estoque. Então, olhando para a cidade, é um pouco do que a gente tem. Os outros bairros, eles são muito pouco representativos, as outras regiões, desculpa, né? Quando se fala zona norte da cidade, né? A gente é muito mais uma característica residencial do que comercial e corporativo. Agora, a gente está vendo alguns movimentos interessantes acontecendo na cidade, né? Eu brinco com o nosso prefeito, né, que a cidade do Rio de Janeiro ela perdeu muita vocação lá atrás com a saída da Bolsa de Valores, consequentemente de bancos, fundos de investimento. Eu acho que a gente tem que parar de olhar para trás, parar de ficar chorando, né, pitanga, e a gente olhar para frente. Claro. Então, assim, eu não vejo movimento de tentar buscar de volta esse protagonismo do mercado financeiro na cidade do Rio de Janeiro, mas eu vejo sim a gente, primeiro, reforçar uma característica que a gente tem, né? Eu brinco com todo mundo que eu digo o seguinte: o Rio de Janeiro ele tem que ser o playground do Brasil e do mundo, né? Ou seja, a gente tem que ter uma agenda, e o prefeito acabou de lançar um book chamado Rio o Ano Inteiro, que basicamente é uma série de eventos, e aí dos mais variados: inovação, turismo, tecnologia, entretenimento, música, sei lá, gastronomia, para que as pessoas falem assim, cara, pô, final de semana eu vou pro Rio, vou pra praia, vou pro evento, vou curtir a cidade. Então, isso, né, e a gente tem exemplos de cidades no mundo que vivem dessa relevância do entretenimento, e a parte de tecnologia, né? Eu acho que hoje, se a gente olhar o Brasil, ainda não tem o seu Vale do Silício, né? A gente ainda... Ainda não tem ninguém com essa identidade. Exatamente. A gente tem hoje polos de inovação. Florianópolis é um polo de inovação. São Paulo, naturalmente, tem inovação. Você tem alguma coisa no Centro-Oeste e tal. Mas, assim, um lugar que você fale, olha, aqui é o berço da inovação no Brasil, né? Aqui atrai empresas de tecnologia do Brasil inteiro. Não tem. E eu acho que é nesse caminho que a gente está indo. E o Porto e o Centro são essa porta de entrada para essas empresas. Você citou alguns pontos, na verdade todos são sempre muito interessantes, a sua visão é perfeita, né? Não tem nunca que agregar aqui, mas você falou a questão da Bolsa de Valores. Você não acha que com essa reabertura o prefeito tem a ideia de reviver um pouco a questão do financeiro, trazer de volta um pouco do que veio para São Paulo para lá? Então, essa é uma tentativa, né? Existe hoje, inclusive, um acordo assinado com o fundo para estabelecer uma nova bolsa no Rio de Janeiro. Já se falou em ter uma bolsa verde na cidade do Rio de Janeiro, já se falou em ter uma bolsa de criptomoedas na cidade do Rio de Janeiro, mas assim, a minha opinião é que isso vamos dizer assim, na minha opinião, isso é um movimento que a gente vai gastar um esforço muito grande para ter um retorno provavelmente no longo prazo, porque hoje São Paulo é reconhecidamente a capital financeira do Brasil, né? Então, assim, eu não sei se montando uma nova bolsa de valores na cidade do Rio de Janeiro, a gente vai atrair os bancos de investimento que já estão estabelecidos em São Paulo de retornarem, né? Porque a gente tem diversos bancos, né? BTG nasceu no Rio, XP, 20, né? Isso para não falar de vários outros casos. Então, só esses três
já fariam um barulho enorme se mudassem as suas sedes para o Rio de Janeiro. O que eu não acredito, né? Eu acho que pode até aumentar a sua representatividade lá, mas eu acho que mudar esse eixo é difícil. Eu não estou dizendo que essa iniciativa não seja boa, mas eu acredito que a gente tem que preencher as lacunas que hoje estão vazias. E essas duas lacunas, na minha opinião, estão ali, estão quicando, né? Eu também tenho uma tese, o Giancarlo, que é o seguinte: o mercado imobiliário, seja ele o corporativo, escritório ou residencial, ele é movido ao desejo das pessoas, né? Então, se eu te perguntar agora, aonde você sonharia em morar na sua vida, ou aonde você sonharia em ter o escritório da Sila, né, fora de São Paulo, você vai fechar o olho e você vai pensar em lugares que você já conhece. Você não vai pensar num lugar que você nunca foi na vida. Claro. Né? Eu gostaria de morar, sei lá, na Tailândia. Você já foi na Tailândia? Não, é pelo que eu vejo nas fotos. Você não vai ter esse sonho, né? Você não tem a menor ideia do que seja lá. Exato. Então, como é que faz com que as pessoas conheçam a cidade, frequentem a cidade, tenham um desejo de morar lá, de investir, de ter os seus negócios? É através dos eventos. Então, acho que esse, na minha opinião, é a grande locomotiva para a gente ter as pessoas lá e o cara fala, vou abrir uma filial da minha empresa aqui, poxa, vou ter um apartamento aqui para vir de vez em quando, tô pensando em, né, ter uma nova frente de negócio e o Rio de Janeiro é perfeito para essa nova frente. Então, eu acredito mais nesse movimento do que no movimento da Bolsa. Uma das coisas que a gente sempre analisa aqui, sempre que a gente faz a leitura do mercado do Rio, ainda continua sendo, e você já falou aqui brilhantemente, da força de 3 setores, né, que representam mais de 50%, né, que é o óleo e gás, a administração pública e o setor financeiro. Esses 3 juntos, somados, representam mais de 50%, o que não é benéfico, visto que a concentração Sim. em poucos mercados, isso é muito ruim, né? Você já vê alguma força, por exemplo, para a gente transformar o Rio no Vale do Silício, a gente está falando de tecnologia. Você acha que a tecnologia já está olhando para o Rio, já está tendo algum movimento ou ainda é um desejo? Excelente pergunta. Por quê? Primeiro, já tem um movimento do próprio governo municipal em montar centros de excelência em tecnologia ali na região do Porto e do Centro. O IMPATEC. O IMPATEC, para quem não conhece, é um instituto nacional de matemática aplicada que tem, né, grandes cérebros do Brasil inteiro vão para lá para estudar. A gente tem o IMPA, lá na região do Jardim Botânico, e a ideia hoje, né, já foi inaugurado, é o IMPATEC, né, ou seja, uma área, uma filial voltada para a tecnologia do IMPA, que já é uma referência no Brasil inteiro. Então, você começa a gerar uma primeira atratividade. Segundo, um investimento maciço em formação de mão de obra em tecnologia, principalmente inteligência artificial. Eu sou da diretoria da Firjan, né, no Rio de Janeiro, e a gente fez recentemente uma divulgação onde nós estamos abrindo uma escola no prédio Sapucaí, Eco Sapucaí. Estamos abrindo ali uma escola para formar 800 alunos em inteligência artificial. Caramba. Por mês. Por quê? Porque a gente entende que as empresas, para terem a atratividade de se estabelecer no Rio, elas vão precisar de mão de obra. Então a gente está formando mão de obra. E um terceiro ponto, que eu não sei se as pessoas sabem, mas no Brasil não tem nenhum lugar mais propício à instalação de data centers do que o Rio de Janeiro. É mesmo? Eu não sabia. Então, que legal. Nós, inclusive, tivemos aí 2 ou 3 apresentações num roadshow falando sobre isso. Por quê? Porque os cabos submersos que vêm, eles chegam ali no Rio de Janeiro, né? Ali é a porta de entrada desses cabos. A gente tem uma capacidade de redundância em termos de energia que nenhuma outra cidade já, né, tem. Até porque, assim, só para você ter uma ideia, né, a Light, que é a concessionária do Rio de Janeiro, ela tem mais de 100 anos, né? Então, tudo começou por ali. Então, em termos de
Energia, a gente tem, assim, Abundante. abundante e uma capacidade instalada que hoje você não tem em nenhum outro lugar do Brasil. E a possibilidade de, com pouquíssimo investimento, você aumentar ainda mais essa atratividade para data center. Então, o que a gente está fazendo na cidade do Rio de Janeiro? A prefeitura já está criando um distrito de data centers ali próximo ao porto para começar a receber empresas que queiram instalar seu data center na cidade do Rio de Janeiro. O prefeito anunciou, e aí eu tive com o secretário, sei lá, 1 ou 2 dias depois, isso está sendo liderado pelo Osmar, que hoje é secretário da CCPAR, né, que é que faz concessões público-privadas, e o Sidney Levi, que é o presidente da Invest Rio. Eles disseram que no dia seguinte ao anúncio, eles receberam ligação de todos os presidentes de grandes empresas de data center do mundo querendo visitar a cidade do Rio de Janeiro para instalar. Que legal, olha que boa notícia, então, viu? Assim, eu acho que esse é o caminho, entendeu, Jean? É aí. É uma lacuna que hoje existe no Brasil que a gente tem capacidade de preencher. É o futuro, né? Se a gente olhar, hoje a pauta são dois, quando a gente fala de ativos imobiliários aqui, muito que vem para o mercado para nós, data center e residencial para renda. Que eu fiquei surpreso com essa notícia que legal, fiquei muito contente, porque o Rio, a gente está presente lá com o Secov, você fez essa ponte, a gente está lá há mais de 5 anos, o Secov do Rio dando uma força para nós, a voz, né, para a gente poder trazer o nosso trabalho, a transparência para o mercado. Então a gente conhece bastante do Rio de Janeiro e eu não tinha ideia disso. Então, e isso fica restrito à cidade do Rio ou o Estado também pode se beneficiar? Então, hoje o Estado pode se beneficiar, já tem cidades menores tentando fazer também esse mesmo movimento, mas obviamente o Rio é a cidade, a capital, está partindo na frente. Inclusive, te faço o convite, quando você quiser, ir ao Rio de Janeiro, para você conversar tanto com o presidente da Light, quanto com o Sidney Levi e o Osmar, para te mostrarem tecnicamente porque essa vocação natural que a gente tem hoje na cidade do Rio de Janeiro para receber data center. Pô, eu vou aceitar sim, vou pedir aqui para a nossa equipe organizar e fazer um... Não dá para a gente levar para sala de podcast, mas a gente pode fazer um vídeo lá e divulgar, porque esse é o nosso trabalho aqui. É isso, por isso. Está aqui para isso, para ajudar. E o meu papel também. E o meu papel... Excelente. É isso. Nossa, ganhei o dia aqui hoje com essa notícia, porque eu sou um dos fãs lá para que o Rio dê certo e está dando certo bastante. Entrando aqui um pouco em valor de preço, locação e retorno, né? Você brilhantemente desenhou aí os 3 clusters do Rio, e eu acho que, na minha opinião, e os números não deixam mentir, a Zona Sul ela não perde nada para São Paulo, né, em termos de valores, né? Locação acima de R$200, valor de venda R$40 mil o metro quadrado, mas é pequenininho, né, numa cidade gigante ali. Mas quando a gente olha volumes de locação, valores, como é que está ali o dia a dia? O que você está vendo ali? A gente está tendo uma recuperação mesmo com essa vacância alta? Ou as locações, os preços de venda, tirando a Zona Sul? Então, hoje no comercial e no corporativo, a gente ainda sente um pouco a questão do preço nesses outros 2 clusters, né, como eu falei, Barra da Tijuca e Centro e Porto, o que para alguns pode ser um problema, para outros é uma oportunidade. Então a gente está vendo muito movimento de investidores, fundos, comprando esses ativos, entendendo que a gente está começando a viver a curva de inflexão. De valorização. Né? Então, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Exato. Então, hoje, para quem é proprietário de corporativo ou de escritório no centro ou na Barra da Tijuca, ainda está sofrendo com o preço. Mas, para quem está enxergando que, de repente, esse ciclo ele está chegando no ponto de inflexão, está vendo a oportunidade de fazer aquisições. E a gente está vendo essas aquisições acontecerem, principalmente na região do centro. Quando você olha para a Zona Sul, aí a gente está vendo uma corrida de fundos e incorporadores em montar projetos de escritórios e de corporativos, principalmente na região de Ipanema e Leblon, porque a demanda está altíssima, a vacância é baixa
E os preços estão na casa de R$ 300 o metro quadrado de locação, principalmente os corporativos. Então você tem ali hoje um quadrilátero que a gente está chamando de a Faria Lima do Rio de Janeiro, né? Que é o prédio da Oi, que foi adquirido pela HSI. Você tem o JGP no Rio Design. Você tem ali do lado a Mosaic, que fez, né, comprou um empreendimento que era da São Carlos, fez uma modificação e está fazendo ali um corporativo. Você tem ali Ipanema, a SIG, junto com o Opportunity, compraram uma esquina inteira de Ipanema, a esquina da Garcia Dávila, que é a rua mais charmosa de Ipanema. Então, a esquina de Visconde Pirajá com Garcia Dávila, ele vai fazer um corporativo AAA, né? Caramba. Então, assim, olha, num curtíssimo espaço geográfico, a gente tem alguns movimentos e tem outros que a gente sabe que estão sendo, vamos dizer assim, já negociados, prospectados para sair também dentro desse segmento corporativo na Zona Sul. Na Zona Sul, isso são investidores institucionais ou investidores locais? A HSI a gente conhece, né? A HSI, né? O JGP é uma empresa lá do Rio, né? Exatamente. Que conhece bem. Tem novos entrantes chegando? Tem um fundo que está olhando uma operação específica, mas como ela ainda não foi concretizada, eu não posso falar, mas também para fazer um corporativo ali na região do Leblon. E tem o Opportunity, que é um fundo e também nada de braçada no mercado do Rio de Janeiro. E eles, quando, em termos de rentabilidade, né, eles não buscam algo muito diferente do que buscaria em qualquer investimento Brasil afora, né? São Paulo, não? Não, com certeza não. E hoje, eles, inclusive, têm uma perspectiva de melhora, inclusive, do preço quando os empreendimentos estiverem prontos, né? E hoje a temperatura, conversando com eles, é muito boa em termos de procura para esses produtos que estão sendo desenvolvidos. Então, assim, como você falou, é uma área pequena, é um nicho, mas mostra a pujança que tem o mercado no Rio de Janeiro, né? Tem ocupante, tem gente interessada e está pegando preço. Eu quero aproveitar para agradecer o nosso apoiador, a LIT, uma empresa especialista em eletrônicos e acessórios de alta qualidade, que tem como produtos fones sem fio, carregadores, cabos e muito mais. Lembrando que vocês, seguidores, têm um cupom SILALIT10. As informações e o link eu vou deixar aqui na descrição. Aproveitem. A gente falou aqui, você explicou e só para voltar a esse assunto que eu acho que é muito relevante também para a cidade do Rio de Janeiro, você pode falar melhor do que eu, mas voltando aqui para o centro tinha uma lei que não podia fazer residencial, né? E aí a iniciativa desse Reviver Centro é você poder levar a moradia para uma região que ficou, teoricamente, uma região que era uma região que vivia das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Quando você esvazia os escritórios por working from home, Covid, etc., você quebra o comércio local, que não tem vida. Sim. E agora a gente está fazendo um movimento inverso, trazendo vida, né? E quem tiver o olhar apurado para isso, que você já deixou a dica, que a bola quicando, que é só cabecear, vai se beneficiar. Não tenho dúvida. Hoje eu vou te dar alguns números, né? Primeiro, nós participamos ativamente, aí eu falo nós, setor, na discussão do Reviver Centro, porque diversas iniciativas já tinham sido tomadas antes para incentivar a moradia no centro. E aí, diferente, né, historicamente, do centro de São Paulo, como antigamente era um charme você ter um centro da cidade, sim, que era só comercial, eram só pessoas de paletó e gravata circulando e tal, não sei o quê, a gente tinha uma legislação que proibia a execução de prédios residenciais. Então, os residenciais que você tem no centro, eu falo naquele centro mais ali, Rio Branco, Presidente Vargas, aquela região ali da Rua do Ouvidor, são residenciais de séculos, porque durante muitos anos, décadas, a gente ficou proibido de fazer empreendimentos residenciais. E aí, a gente criou uma ferramenta para incentivar as pessoas a executarem residencial no centro, algo que nunca tinha sido feito.
A gente pode depois entrar em detalhe, mas o ponto é, antes do Reviver Centro, que foi sancionado em 2021, nós tivemos 3 lançamentos residenciais nas bordas do centro que eram permitidos, empreendimentos residenciais. Nos 5 anos anteriores a 2021, tivemos 3. Sancionou a lei do Reviver Centro, 2025, então a gente completou agora em 2025, 4 anos, 5 anos do Reviver Centro. Nós já temos 14 empreendimentos lançados. A nossa previsão é que em 2026, final de 2026, a gente tenha o dobro da população morando no centro do que você tinha antes do Reviver Centro. Então a gente vai, em 4 anos, dobrar a população. Acho importante a gente lembrar que tem outros projetos paralelos ao Reviver Centro. Reviver Cultural, a prefeitura pegou algumas quadras daquela região mais central, que seria o centro financeiro da cidade, e ela fez um projeto de pegar as lojas daquelas quadras, fez um chamamento aos proprietários daquelas lojas e perguntou, olha, quem tem interesse em alugar a loja, porque eu vou pagar o seu aluguel. Caramba. E por outro lado, ele fez um chamamento e falou assim, quem quer montar um negócio que tenha, obviamente, algumas regras, cultura, entretenimento, né? O cara não podia pegar para fazer uma funerária, por exemplo. Então, tinham algumas regras. E aí chamou o público e falou, quem tem interesse em montar um negócio que eu vou pagar o seu allowance. Eu vou pagar o seu aluguel durante 5 anos e eu vou pagar as obras para montar o teu negócio. Legal. E aí, fez um match. E hoje a gente tem lá novas lojas, novos negócios funcionando no centro. A gente tem uma outra iniciativa que foi a Rua da Cerveja. A gente pegou a Rua da Carioca, que era uma rua, né? É uma rua histórica da cidade. Tinham lá casarões. O Opportunity tinha comprado para fazer escritórios e tal. Acabou não funcionando. E aí a prefeitura fez um projeto de lei incentivando microcervejarias a montarem as suas produções ali na Rua da Carioca. E hoje você já tem 4 microcervejarias ali. Artesanal. E o impacto disso, ali, a poucos metros, a gente tem a Praça Tiradentes e o Hotel Ibis, que já aumentou a taxa de ocupação por conta do movimento. E agora o próximo movimento, que a gente lançou, sei lá, deve ter umas 3 semanas, é o Reviver Patrimônio. O que a prefeitura fez? Mapeou os corredores, que tinham casarões vazios, abandonados e tal. E esses casarões sozinhos, eles não conseguiam ser atrativos para o mercado imobiliário, porque os lotes são pequenos. Sim. Se você preserva o casario, o que sobra, não dá para fazer nada. Então a prefeitura está pegando um conjunto de lotes, remembrando, ele vai lá e desapropria, porque os casarões estão caindo aos pedaços, desapropria, forma um lote grande e agora está indo ao mercado para o chamamento público. A gente terminou o chamamento ontem. Tiveram mais de 420 manifestações de interesse para fazer empreendimentos nesses lotes dos casarões. E seria concessão ou não? Não, é aquisição. Aquisição mesmo. A prefeitura vai, faz o processo de desapropriação, e aí tem um valor para pagar, e aí é o ente privado que paga e assume. Que legal. Então, o que eu quero dizer com isso no final é o seguinte, quem ainda não acredita no Centro do Rio, está mais do que na hora desinformado de olhar. Hoje, os projetos lançados residenciais no centro tiveram uma absorção de 85%. Caramba. Hoje a gente só tem 15% do estoque. Olha o exemplo recente do Mesbla, que foi lançado e foi um sucesso. Era um corporativo da São Carlos, já foi um residencial lá atrás, foi feito um lançamento e vendeu a cerca de 15, 16 mil reais o metro quadrado. Isso é preço de Botafogo, ali no coração do centro. Então, acho que são mais do que indícios de que tudo ali vai se transformar. E aí é o que eu te falei, o impacto disso, mais movimento, mais gente, mais consumidor. O retrofit vai diminuir a oferta de escritórios. Então, a gente vai ver certamente um centro funcionando de uma outra maneira nesses próximos anos. Sensacional. E fora, né, que a gente não citou aqui, mas fora todas aquelas iniciativas turísticas, né, o Aquário, a Roda Gigante, Sim. Museu do Amanhã,
Teve também o edifício à noite, que também foi um case, né? É mais um retrofit. Mais um retrofit que também a Brookfield comprou, um sucesso, né? Não, olha o case do edifício à noite. A União, ela estava tentando vender aquele prédio há anos por 93 milhões de reais. E todo mundo dizia, tá fora do preço, tá fora do preço. Beleza. Passado muitos anos, a prefeitura falou, cara, eu vou fazer alguma coisa. Aí a prefeitura entrou e comprou por cerca de, sei lá, 27 milhões, alguma coisa do gênero. Ela comprou para vender. Vendeu, já ganhando dinheiro. Vendeu por cerca de 40. E a ASO, que foi quem comprou, Isso, a ASO comprou e revendeu. quando aprovou, já revendeu para Brookfield. Então, assim, ou seja, chegando no preço, negócio tem. Porque, assim, o centro do Rio, o Jean, acho que ele tem uma característica, de novo, comparando com outros centros de cidade, que ninguém tem. Olha só, nós temos no centro da cidade ônibus, metrô, VLT, BRT, barca, um aeroporto, a gente tem ônibus intermunicipal, interestadual, a gente está na boca da linha vermelha, da linha amarela, da Avenida Brasil, da Ponte Rio-Niterói. Eu brinco o seguinte, só não dá para sair do centro e ir para a Lua, né? Aí você vai ter que fazer baldeação, de repente, em Cabo Canaveral. Mas fora isso, cara, você vai para qualquer lugar. E o que é o nosso mercado? Location, location, location. Então, assim, os requisitos básicos para você ter uma área valorizada já estão lá, já estão instalados. Não é, vamos fazer um metrô. Não é um sonho de verão. Não, tá lá. Aconteceu. Você vai lá, o VLT tá funcionando. Você vai lá, o metrô tá lá. Você vai lá, você tem a estação das barcas. Então, assim, você já tem esse pré-requisito. E outro, o centro do Rio, ele tem uma outra coisa que às vezes bairros que você, né, quer ocupar e tal, não consegue ter, que é o entretenimento. Porque o cara que hoje mora ali no centro, ele tá do lado do Aterro do Flamengo, que é um dos maiores parques urbanos do mundo. Você tem a Orla Conde, com a Roda Gigante, com o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio, com o Aquário do Rio. Pô, imagina, é o objeto de desejo de todo mundo. É você morar, trabalhar e se divertir no mesmo lugar. Aonde você consegue isso hoje? Não consegue. Não consegue. Não, e fora, eu tive lá, a gente teve um evento, né, que o Secov promoveu lá. Sim. E eu acabei andando ali pelo centro. Tem aqueles casarões que estão todos restaurados, né, na época que o Rio de Janeiro era... Capital Federal. Capital Federal. Então você tem muita coisa ali, aquelas ruazinhas, você parece estar numa Europa, né? É isso. É um negócio, só que eu não tinha ideia. Foi agora que o Secov promoveu, a gente foi até lá e eu fiquei espantado, assim. Então, acho que essa é a característica que diferencia o nosso centro de qualquer outro centro aqui no Brasil. É você... Cara, a história tá viva ali. A história tá viva ali. A gente foi capital do Império. Sim. E aí, pulando aqui para uma região que é muito grudada ao centro, que é o Porto Maravilha, né? O Porto Maravilha ali, há muito tempo a gente falou de alguns... Tinha uns projetos megalomaníacos, Sim. né? Na época... Trump Tower. Trump Towers, tinha lá para chegar a 1 milhão de metros quadrados de escritórios, que hoje trazendo em números aqui para comparação, acho que o Cris Aidan em São Paulo, 1 milhão de metros quadrados, né? Que obviamente não aconteceram, mas alguns projetos aconteceram. O que você acha que limita ainda ali as empresas irem para lá e se instalarem no Porto, que está do lado do centro? Eu acho que tudo tem o seu ciclo, né? Sim. Então, as empresas, quando foram para lá, elas foram antes da chegada da infraestrutura. Perfeito. E aí, assim, eu vou dar o exemplo do Aqua, né? Um prédio espetacular, né? Não é um prédio, é uma obra de arte, né? Quem chega no Rio de Janeiro vê aquele prédio... Um dos prédios mais bonitos do Brasil. Não, é espetacular, é maravilhoso. Só que ele tá no meio do nada, né? Então, assim, o cara que trabalha no Aqua, né? A empresa que se estabelece no Aqua, e se ele quiser fazer qualquer atividade... sei lá, uma alimentação, comprar alguma coisa, na hora do almoço resolver alguma questão, ele está isolado de tudo e de todos. Então, eu acho que ele chegou antes do seu tempo. Minha visão é que agora, com o crescimento dos residenciais, e esses números que eu te falei são só do centro, sim, se a gente for olhar para o Porto, o Porto são outros 14 projetos lançados. Então são 14 no centro e outros 12 ou 14 no Porto. E o estádio do Flamengo, né? O estádio Flamengo, mas eu digo assim,
o que já é realidade, Perfeito. esses projetos lançados já vão levar Muita vida. mais de 10 mil famílias para aquela região. E aí essas famílias vão, e a gente já sabe, Comércio local. já tem supermercados interessados, já tem Farmácia, restaurantes, restaurante. já tem tudo. E aí eu acho que a gente vai viver um novo ciclo Entendi. de projetos comerciais e corporativos ali, porque você já vai ter uma infraestrutura de serviço, né, de opções para essas pessoas que trabalham ali muito maior do que você tem hoje. Esses 14 que você comentou são retrofits ou são greenfield? São No Porto, do Porto. 100% Greenfield. 100% greenfield. Então a gente vai demorar mais um tempinho para poder chegar. Não, mas a gente já começou. Já O ano de começou a obra, 2020. já? Não, o ano de 2024 foi o ano das primeiras entregas. Então a gente começou já entregar, já tem gente. morador no lá. centro e morador no Porto. Já tem. Então por isso eu tô dizendo, Jean, isso não é ele já tá lá, já existe. Na próxima vez que você chegar ao Rio, a gente pode fazer uma visita lá para você entender isso em loco, ou mesmo quando você estiver pousando no Santos Dumont e você olhar ali para a região do Porto, você já vai ver a quantidade de prédios subindo e gruas e tudo mais. Então, assim, já é uma realidade. Essas pessoas, essas unidades foram vendidas. Anteontem, teve mais um lançamento, 400 unidades. Todas Zerou? vendidas. Todas vendidas. Meu Deus do céu. Força. Isso é fundamental. Mas quem está comprando? Quem está comprando é aquela pessoa que hoje morava na Zona Norte, na Baixada Fluminense, nas áreas mais distantes da Zona Oeste. E o cara está ganhando qualidade de vida. O cara está vindo para mais perto do trabalho, mais perto do lazer, mais perto de ter vamos dizer assim, uma qualidade de vida de menos deslocamento, menos tempo perdido no deslocamento. Impacto reduz hoje a quantidade de pessoas que estão no transporte público de massa, melhora a qualidade do ar. Olha quanta coisa. Muito benefício. E qual é o perfil desses apartamentos? Tamanho, metragem, preço? Então, hoje, na média, são imóveis de assim, a gente não tem maior do que 2 quartos, né? Então, hoje que a gente tem lá, no centro mais o Porto, estúdio, 1 quarto e 2 quartos, tá? Uma proporção, vamos dizer, hoje, uns 40% de 2 quartos e depois 30-30, né? 30 de 1 quarto e 30 de estúdio. A gente tem alguns projetos muito parecidos com o Multifamily focados em estúdio, locação e tal. E esse cara que está comprando é uma família com renda aí 12 mil, 14 mil reais de renda familiar. E o preço do metro quadrado, a gente está falando hoje, no centro, em torno de 11.500 reais o metro quadrado. Óbvio, tem a distorção do Mesbla que eu acabei de falar, Sim. porque é um prédio icônico, tá na frente do aterro do Flamengo, então você tem vista, né? Você olha para a Baía de Guanabara. Sim. Então, Não dá para comparar. exatamente. Mas na média é isso, 11.500. E no Porto, você tá aí numa média de 9.500 reais o metro quadrado. Sensacional. Infelizmente, a gente tem que, pelo tempo que voa quando está com você, tinha muito mais pergunta, mas já fica aqui o convite para o próximo. Tranquilo. Mas Pode fazer uma minissérie em vez de um podcast. com certeza vai ser um sucesso, né? Mas foi muito bom. Acho que para nós aqui da Sila, que temos esse trabalho de levar a transparência e levar a verdade, o que está de fato acontecendo, parabenizar você que tem grande voz dentro desse mercado, né? Que é um entusiasta que está lá junto com o poder público. Parabenizar a prefeitura, que não tem nenhum... A gente é político, a gente gosta de bons movimentos. Isso, o nosso papel também. E o prefeito lá está sendo maravilhoso, né, pela cidade, porque as coisas estão acontecendo, né, de fato, estão acontecendo. Eu conheço lá bastante o Secov do Rio também, agradecer todo o apoio. E muito obrigado e boa sorte lá. E eu quero ir, mas não pode ser aquele convite carioca. Aparece um dia, não me manda a data nem o endereço, né? Não, eu faço o convite, reforço o convite. Vou com o maior prazer. Nessa ida, acho que é interessante que você tenha um tempo da gente circular pelo centro e pelo Porto, para você ver em loco todos esses projetos que estão, e a gente tem apresentado isso constantemente na mídia e tal. O nosso papel também, né, muito parecido com a Sila, como entidade de classe, é fornecer informação de qualidade para ajudar na tomada de decisão dos empresários e empreendedores, né? O nosso negócio, ele tem um capital intensivo, então se a gente não ajudar
passando informação, a chance de erro já existe, é natural, né? A quantidade de percalços que o cara pode ter no meio do caminho são enormes, principalmente no nosso país. Se a gente não tiver informação de qualidade, aí a chance de errar, ela tende ao infinito. Então, assim, parabéns de novo a Sila pela iniciativa do podcast. Obrigado. Pelos trabalhos que vem fazendo, pelo desapego em proporcionar informação de qualidade para o mercado, para melhor tomada de decisão, e conta com a gente, o que vocês precisarem. Acho que o Rio de Janeiro, ele está num outro momento, ele está numa mudança, ele já está acontecendo. São números, o que eu trouxe aqui não é informação de torcedor, né? Não é vai para arquibancada, né? O time tem que ganhar de 6-0. Aí você vai lá e fala assim, vai ganhar, vai ganhar. Não. Né? A gente está aqui falando de números, de informações, pesquisas que a gente faz constantemente, até para ajudar o poder público a fazer todas essas iniciativas. A gente, só para você entender e a gente terminar, o Reviver Centro, ele foi uma prioridade do governo Eduardo Paes, porque nós do Sinuscom tínhamos feito um levantamento antes da pandemia e identificamos 4.000 imóveis vazios, abandonados, degradados no centro. Aí veio a pandemia, esse número pulou para 6.500. E eu não estou falando uma sala, uma loja, não. Sim. Endereços. Caramba. 6.500 endereços. Então, assim, nosso papel foi levar essa informação, mostrar para o governo, e isso é um calhamaço de informação, e aí ele priorizou. E agora, no Reviver Patrimônio, nós cedemos 20 estagiários, como fizemos lá na época do levantamento, para levantar todos esses casarões que estão abandonados, vazios e com risco, inclusive, de desabamento. Esse é o nosso papel, conta sempre com a gente. Que legal, parabéns. E para vocês, o nosso muito obrigado. Lembrando que a Sila traz a cada 15 dias um novo episódio. Não esquece de deixar o like, comentários, sugestões e críticas sempre muito bem-vindas. Até a próxima.